Boa tarde para você aí, boa noite. Olá, Amadeu. Boa tarde, Brasil. Que notícias, que cenário, que horror, que choque. O mundo está chocado, Amadeu. Olha, olha a manchete da Socorro, ó. Olha a manchete da Socorro Sampaio. Manchete da Socorro Sampaio de hoje diz o seguinte, ó. Ari. Governos de todo o mundo se unem na defesa da democracia no Brasil. E o Brasil, em menos de uma semana, né? Em uma semana. Em uma semana vai pela segunda vez para a capa do New York Times, Socorro Sampaio. Não só, Amadeu, do New York Times, como você falou bem, é segunda-feira consecutiva em que o Brasil é capa dos principais jornais mundiais. E por um motivo que a gente sabe agora, nesta segunda-feira, por um motivo bem diferente. A imprensa destaca os ataques por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e comparam as cenas. Na verdade, dizem que a origem de tudo isso está no governo Trump, no ex-presidente Trump. Eles lembram que as cenas são muito parecidas com a invasão do Capitólio americano em janeiro de 2021. Bem, a gente vê manchetes aí do jornal The New York Times. O Brasil também foi capa do Wall Street Journal, do Washington Post, isso só para citar alguns dos Estados Unidos. Na Inglaterra, o Brasil foi capa do The Guardian, foi também capa do The Independent, e isso foi em todo o mundo. Se eu fosse mostrar todas as capas, a gente ia ficar aqui uns 20 minutos só de capa. As TVs também ontem à noite transmitiram ao vivo os ataques, várias TVs francesas, americanas, inglesas, transmitiram aquelas cenas de terror de ontem, que são cenas que eles falaram familiares. Não foi coincidência, porque mostram a forte influência do ex-presidente Donald Trump e de Steve Bannon, ex-assessor de Trump, membro da extrema-direita americana, que foi condenado no ano passado a 4 meses de prisão por não ter cooperado com as investigações da invasão do Capitólio. Bem, a gente tem também muitas manifestações. Eu começo aí com a manifestação de um eurodeputado da Bélgica, Guy Verhofstadt. Ele escreveu o seguinte: copiando ataque ao Capitólio. Mais uma razão pela qual o ataque de Trump à democracia é tão crucial para todos nós. As forças antidemocráticas olham, ouvem e aprendem umas com as outras. Por que os verdadeiros democratas não dão as mãos de forma mais consistente? É hora de agir. E um Twitter aí da Kathy Kay, ela é uma jornalista que trabalha em redes americanas e também é correspondente da BBC nos Estados Unidos. Ela disse: Steve Bannon esteve envolvido nas políticas na Hungria, na Itália e agora profundamente focado no Brasil. O futuro de Trump na política dos Estados Unidos não é claro, mas Bannon ainda está ajudando a exportar o trumpismo para todo mundo. Bem, todos os líderes, olha, gente, de presidente Biden a Nicolás Maduro, todos prestaram apoio ao presidente Lula, ao governo brasileiro, à democracia. O presidente Biden escreveu ontem: condena o atentado à democracia e a transferência pacífica do poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser prejudicada. Estou com muita vontade para continuar o trabalho com Lula. A gente tem também aí o posicionamento do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que hoje ele teve uma conferência com embaixadores. A gente, inclusive, tem um vídeo. E antes de começar essa conferência, ele pediu permissão para demonstrar apoio ao Brasil e ao presidente Lula. Que comience esta intervención mostrando todo nuestro apoyo, el del Gobierno de España, el conjunto de la sociedad española, presidente electo de Brasil, a Lula da Silva, y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Las noticias que nos llegan aún a día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. Los métodos los conocemos y se repiten, si os fijáis, milimétricamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos. En primer lugar, un uso sistemático de la mentira
para captar seguidores. En segundo lugar, un recurso al insulto, a la violencia verbal para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a sus seguidores y, finalmente, un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática. Disso tudo, né, Amadeu? A gente também tem aqui um Twitter de apoio do chanceler alemão Olaf Scholz. Olaf Scholz, ele disse: os ataques violentos às instituições democráticas são um ataque à democracia que não pode ser tolerado. Apoiamos o presidente Lula e os brasileiros. Apoio também ontem ainda do presidente francês Emmanuel Macron, que escreveu em português, também demonstrando apoio e dizendo que a vontade do povo brasileiro deve ser respeitada. Agora, surpresa também, Amadeu, apoio da primeira-ministra da Itália, considerada uma primeira-ministra de extrema-direita ou de direita, uma primeira-ministra com tendências fascistas. Giorgia Meloni tuitou que não podemos ficar indiferentes ao que acontece no Brasil. Imagens dos ataques são inaceitáveis e incompatíveis com a democracia. O retorno à normalidade é urgente e nos solidarizamos com as instituições brasileiras. Quem também demonstrou apoio, Amadeu, foi Marine Le Pen, líder da extrema-direita na França, que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais do ano passado. Ela disse que atacar os poderes é atacar a democracia. A violência perpetrada contra as instituições brasileiras para contestar a eleição do presidente Lula deve ser fortemente condenada. Está aí a extrema-direita francesa condenando os ataques de ontem. E também o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse: presidente Lula e seu governo têm total apoio do Reino Unido. Estou ansioso para fortalecer os laços, para fortalecer os laços estreitos de nossos países nos próximos anos. A União Europeia também se manifestou através do alto representante Joseph Borrell. Ele escreveu, isso aí foi um comunicado escrito, que a União Europeia condena os ataques, a União Europeia reitera o total apoio ao presidente Lula e disse: os líderes políticos brasileiros, especialmente o ex-presidente Bolsonaro, precisam agir com responsabilidade e pedir que seus apoiadores voltem para casa. O lugar para resolver as diferenças políticas é dentro das instituições democráticas do Brasil e não através da violência nas ruas. E para terminar, Amadeu, quem também se manifestou ontem sobre aquela violência de Brasília, quem se manifestou hoje sobre a violência de ontem no Brasil foi o Papa Francisco. O Papa Francisco teve hoje uma reunião com embaixadores da Santa Sé, e ele citou o Brasil. Ele disse que o Brasil estava nos pensamentos dele nas últimas horas. O Papa citou o enfraquecimento da democracia no continente americano, as tensões e as formas de violência que exacerbam os conflitos sociais. O Papa diz que crescentes polarizações políticas e sociais não ajudam a resolver os problemas urgentes dos cidadãos. Amadeu. Eu vou abrir para os jogadores, porque o que você nos trouxe foi justamente ilustrando o que a sua manchete diz. Quer dizer, houve uma união mundial para defender a democracia no Brasil. E quando você traz